ontem, grande PT, não sei onde eu leio a carta, não passa aqui no meu browser, devido às condições da rede, das velocidades, tudo estrangulado, não se consegue ver. Porque foi montado, foi gravado normalmente, quer dizer, com a qualidade normal, mas depois geralmente monto no YouCut, porque o YouCut permite-me definir, manter a taxa de rácio com que eu gravei, 1000 kbytes por segundo, na câmara, por exemplo. Na câmara da Open Camera, porque a câmara do Magic, não sei o que, acho eu que é da Magic, ou da Honor, mas integrada com a montagem de Magic, mesmo que eu grave a 1000, a fazer um 480p encoda para aí a 3000 ou 4000, portanto o fecheiro fica 3 ou 4 vezes mais pesado. Não sei se isto é exato, mas é assim que a coisa acontece e é feito de propósito. Não é? Por ser gravado a 1000, não adianta encodar a 3 ou 4000, porque a qualidade é definida pela gravação, pela taxa de rácio dos kbytes que se usa na gravação. Tenho a 1000, depois passo para 4000, mas a base é 1000. Portanto, aquilo deveria automaticamente fazer assim, se calhar é um crime. Porquê? Porque isto pesa os fecheiros, depois cria problemas deste género, tempos e loops e entupimentos nas redes. São questões importantes em termos de escala, meus senhores, não só para comprarem queijos em casa das pessoas ou extratos bancários, mas como em escala do funcionamento ou não de uma rede global. É a história dos por causa é como as eletricidades e os apagões, não é? Eu, portanto, agora acho que pelo menos vou ler a carta em 1000, montando a 1000, para que fique claro sobre esta última carta entregue ontem, dia 8. A minha opinião, isto é escravatura, mas temos com trabalhos forçados, porque é uma repetição de uma queixa. Já são 4 da tarde, mesmo que eu quisesse sair e dizer assim, agora vou dar uma volta, está sol, apanhar ar, não sei o quê. Ia gastar dinheiro, para se me quisesse mover mais do que aqui, as pessoas não têm dinheiro, ficam em casa e são sujeitas a trabalhos forçados, que é escravatura, porque não se podem mexer. Agora, já são 4 da tarde, só agora é que consegui, desde que cheguei ontem às 8, ou não sei o quê, até às 4, até às 3 ou 2 da tarde, para pôr o sistema, se calhar, nem sei se está a funcionar, parece-me que sim, com o Word, já estou quase sem memória outra vez, tenho memória pequenina neste cubo. Portanto, isto vai-me resolver se funcionar minimamente, nem usando os ditados, não sei o que, mas funcionar com este teclado, vai-me permitir escrever algumas cartas durante uma semana, no melhor das possibilidades. As pessoas ficam, tornam-se prontas para o caixão, pela idade, porque dentro das suas casas sujeitos a estes trabalhos forçados. A vida passa sem mais nada e sem que as pessoas consigam fazer produção, rendimento e ter também dinheiro para comer ou para fazer as coisas que querem fazer na vida. É o que se está a passar. Esta a carta vou lê-la outra vez às 4 da tarde. Não, já são 5h16. Eu não. Lisboa, 7 de maio. A administração da MEOPT Altice, por mão própria, a ser entregue com registro no livro de reclamações, que com um crime, como já vos mostrei, não há referência do número sequencial, na sede da Avenida Fontes Prémio. Porque está rasgado o que a prova, não é? Um mês depois, sensivelmente, de aqui ter estado como se tem tornado habitual. Porquê? Porque eu vou lá todos os meses pagar a fatura do telemóvel, não é? Os 2,99. Desde que pretendo formalizar um contrato com Vossas Excelências para poder usar um número de telefone numa maquineta chinesa, se bem sei, esta ou Honor, por vós vendida. Recordo e vos informo que desde a última conversa com a vossa excelentíssima funcionária Raira dos Brasis, que não tive retorno às seguintes questões em curso dos dias e das semanas e mesmo meses. Neste crime, a não resposta à minha carta manuscrita entregue em mão no último trimestre do ano 2024, em que nestas minhas últimas visitas à vossa sede recebi, nomeadamente, a estapafúrdia resposta que se encontrava em tratamento, não tendo
sido especificado relativo a que doença das múltiplas que minam as comunicações tecnológicas. Da última minha visita, mês passado, pelos vistos no ecrã da Raira, algumas diferenças dos processos criminosos se apresentavam, ficando de obter respostas sobre elas. Como ela não estava lá, a bola passa sempre a outro e nunca mais ao mesmo, o que facilita sempre que as coisas nunca sejam clarificadas. Página 2. Como respostas não houve, no entretanto, como aliás sempre ao longo de 20 anos, nesta realidade cada vez mais nazi, como gravei um comento com os factos, os reduzo também aqui a escrito, que não está escrito, para que possam verificar a veracidade deles. Segundo entendi, e também para espanto da vossa funcionária associada ao processo parado ou aparente da Carta Maior do ano passado, estava uma outra queixa que não foi por mim apresentada e que era aparentemente do meu pai, que também não tem lógica nenhuma. Pois, como mais uma vez presencialmente frisei, a carta à minha, a carta é minha e referente ao contrato com vós, do meu número de telefone 966-519-778. E mesmo tendo um outro contrato com um número vosso associado ao pacote contratado pelo meu pai com vós, nestas matérias não tem ou teria algum sentido que qualquer resposta, se mesmo alguma, a ele fosse dirigida. Sem possibilidade de verificar o relato, pois a manutenção destes contínuos nas e via telecoms tem, como sempre, consequências na vida das vítimas. Há dias deram-me cabo do terceiro PC consecutivo, numa realidade de impedimentos, roubos, escravatura, trabalhos forçados e proteção de crimes, inclusive de sangues. No monitor da Raira, existia uma mensagem que diria que o meu pai ou a ele teria assim sido respondido. Esta questão nem era clara pelo que se podia deduzir das linhas que apareciam nessa mensagem que ela estava a ler e que eu estava a ver no monitor dela. Que se queixara que o telemóvel que comprei não funcionaria ou funcionava com deficiências que nem se encontravam discriminadas. Página 3, como relatei na aparência, então, a carta maior endereçada à administração teria sido reduzida, entre aspas, a esta faceta que, como bem o sabeis da própria carta, foi também em parte real, assim o escrevi e provei. E em suma, o que parece tudo isto neste peculiar é um processo de layer, ou camada, máscara, de protelamento da não-resposta, que é também e sempre, derivado ao tempo, um crime e uma agravante no conjunto dos crimes expostos, verdade ou mentira. Consta da queixa-crime, carta maior, a menção ao problema entre parênteses, não se bem sabe se é um problema, se é um crime, dos auriculares do Bluetooth, no que parece em primeira instância uma sombra de crime comercial, mas pode ser pior roubo, e se for o caso, roubo feito por vós mesmos, factos da loja da Bela Vista em Lisboa, onde eu comprei a máquina do inferno, acrescentou ironicamente, que as telecoms fazem ao segundo cada vez mais no mundo. Por outro lado, friso que aparentes deficiências do funcionamento no aplicativo de edição de vídeo incluído no subsistema operativo do telemóvel por vós vendido, o Honor Little, os reportei e continuam sem resposta, ou seja, ainda é deduzir dupla intenção criminosa nesta aparente misturada de grelos, pois esses crimes nos vídeos cobrem de outras naturezas criminosas, inclusive a de sangue e terrorismo internacional. Como logo começou a acontecer, os vídeos estão à parte da carta, não está aqui escrito, mas estou a relembrar o que está escrito na outra, maior, começaram a ficar síncronos entre o som e a imagem, que são sempre fórmulas de proteção de interesses criminosos.
Para além desta questão que agora vos falei, que está no início antes desta leitura, dos pesos, dos ficheiros, dos entupimentos das redes, da impossibilidade das pessoas perceberem, enfim, o que é que se diz ou não diz, por exemplo, num vídeo. Até esta aparente confusão inicial feita pelo vosso lado sobre o hardware, os auriculares, não é? Os auriculares sem fios, na compra do telemóvel, se estendeu nesta guerra das redes em Lisboa a factos relativos ao 9/11, como se encontra para mim explicado em diversos vídeos. Friso este facto para que entendeis a gravidade e consequência destes crimes de cerco tecnológico e roubos. No âmbito do crime maior, página 4, que corre contra mim e meu filho de escravatura. Por outro lado, reduzo aqui a escrito que há 2 dias, relativos à data de hoje, 7/5, me apareceu uma atualização do Magic OS que mencionava ser também uma atualização por parte da operadora, ou seja, também é uma à parte para explicar isto. O Magic OS é um subsistema, há 3 sistemas, como já vos explicava no vídeo ontem. Há esta máquina que é feita na China e que vem com um sistema operativo, com código, com programas, base. Depois há o Magic OS alemão, que faz um sistema integrado, estas coisas todas, mais os serviços, pressuponho eu. E depois ainda há os softwares das operadoras, que vendem, neste caso, esta maquineta e, portanto, têm também o seu software próprio relativamente aos serviços contratados, nomeadamente os telefónicos ou Wi-Fi, ou o que seja. Portanto, há aqui 3 logo sistemas operativos ou subsistemas que coexistem, que cria logo um problema à raiz, não é? Porque abre o campo e a complexidade até de entendimento fino de quem é que faz o crime, ou em que sistema é que o crime é feito, em que subsistema o crime é feito, ou quem é que deixou uma porta aberta, ou 2 ou 3. Que mencionava ser também uma atualização por parte do operador, porque eles fazem também, pelos vistos, a mágica alemã, atualizações da parte do subsistema, da parte da operadora integrado nesta maquineta, mas é assim que as coisas estão em relação a, pressuponho eu, a maioria, se não todas as maquinetas. Ou seja, vós mesmos, a operadora. E que depois de instalar mais crimes, especificamente acesso ilegal e roubo de evidências, tornaram a acontecer via o Honor ligado à Wi-Fi Vodafone, nomeadamente nos ecrãs, nos screenshots, as gravações por varrimento com os 3 dedos nos ecrãs, que tirei dessa mesma atualização, que nem está integrada aqui como fotografia, porque foi roubada, nomeadamente os ecrãs que tirei dessa mesma atualização, que aparentemente, depois de instalada, insiste em ser de novo feita. Ou seja, isto é os processos, ou seja, mantém-se a quadratura mais geral destes crimes via as atualizações, em tudo. As atualizações servem para criar loops e para meter códigos e ir roubando outras coisas e não funcionam como deviam funcionar e criam um inferno que tenho deduzir preparadas criminosamente para promover um conjunto de crimes como caracterizado na caixa de crime do ano anterior. Ou seja, ainda sobre este crime detectado das nossas instalações no mês passado. Como sabem, as queixas de crime já tinham acontecido na primeira vez que liguei o telemóvel com que a voz comprei. Sendo que a situação criminosa de cerco, redirecionamento eventual digo eu, porque não sei provar, não é? Apropriação de identidades, roubos e adulterações de conteúdos e roubos de passwords, questões que como todas não se encontram pela vossa parte respondida. Página 5. Como se pode verificar num dos screenshots que tirei do ecrã do Enor, existe pelo menos um segundo layer no sistema operativo que é visível, inclusive na colocação da password no OneDrive da Microsoft, que é gravíssimo. Qualquer password, mas isto acontece também nos códigos bancários, mas nas máquinas ATM, não é?
está em todo lado, porque as pessoas tinham casas, tinham chaves, metiam a fechavam, saíam de casa, fechavam à chave e quando chegavam as coisas estavam da mesma maneira, inclusive os queijos, agora não. Nestes últimos dias, de novo, apareceram aparentemente mensagens vossas equivalentes a outras detectadas e alvo documento meu na vossa sede anterior, ditas, como se tivesse sido agora enviados, sendo que as datas que mencionam são anteriores, quiçá equivalentes aos originais dos vossos envios, se vossos, a pessoa nem sabe, se um SM daquela natureza vem efetivamente de uma telecom ou se é alguém que usa um envio da telecom por redirecionamento criminoso para enviar mensagens, pois nem isso, como vítima, ou qualquer vítima, pode ter certeza ou ter alguma certeza. Estes CMS, Short Message System, aparentemente vossos, são de 3 tipos: mudança falsa de tipo tarifário, que o contrato número de telefone acima referido que trago com vós foi mudado de tarifário, e esta informação não corresponde à verdade, pelo que me informaram na vossa sede, em vez anterior, quando primeiro me apareceram estas mensagens, do envio e recebimento MSMB, que tenho acesso a X SMS por mês, pelo contrato, não é? E que, como sabe, nem creio que funcione, embora incluído no contrato com vós, pois o único que tentei, durante estes meses todos, é enviar no telemóvel, ao contrário do que me informou quem na preço recebeu na loja de madeiras, pois a ele se dirigia, me informou que não tinha passado o telemóvel. Mas informa que não tinha passado, mas é daquelas formas manhosas. Não se sabe se depois vai ser reenviado, se há uma tentativa, se é um problema de rede e, portanto, não passou daquela vez, mas vai continuar a passar até passar, etc. Portanto, é sempre assim, as pessoas nunca sabem efetivamente o que é que mandaram, se foi recebido. É um problema que está no país desde 2007 até em termos do Palácio da Presidência, como sabeis. E, portanto, as coisas não podem funcionar assim. Nenhum há país que funcione desta maneira. Se teria acesso aos spots meu, que facto colocando o nome do utilizador e password, até ao fim da página 5. Vou parar aqui porque tenho que ver a comida. É só agora é que vou almoçar. É assim o inferno que vocês criam na vida das pessoas. Página 5, sobre a questão do acesso aos spots meu iFame, que segundo acrescentam nessas mensagens de agora, que serão eventualmente as mesmas anteriores, se encontram no contrato, que pela informação obtida na vossa sede em visita mensal anterior é falso e bem jeito me dariam como cálculo. Segundo a informação prestada pela vossa funcionária Lália, o tipo de contrato sob este número estabelecido com vós, não dá esse acesso. Onde mais uma vez pergunto verdade ou mentira. Ontem tive uma resposta da senhora Márcia, que dizia que era preciso fazer uma inscrição, uma password, eu nem tive tempo de experimentar, para ver se funciona ou não. Da situação ainda mais gravosa do crime no número do meu telefone na minha conta do OneDrive na Microsoft, que é um crime de cerco, refém, impedimento, roubo e proteção de interesse em crimes de sangue, tanto nacionais como mundiais, e que consiste no seguinte: como sabeis, se pode associar o número de telefone, neste caso, o que trago contratado com vós, 966-519-778, à conta contratada anualmente com a Microsoft, especificamente o Office e o OneDrive. B. Como sabeis, é prática corrente desde algum tempo, mais de ano, que essa associação do número de um telefone possa ser usada para fazer login como meio alternativo. Login é entrar num site, numa conta, seja onde for. Ou cumulativo com um endereço de e-mail. Antigamente só se podia pôr lá os endereços de e-mail, como vós bem vos vais lembrar.
Depois do preenchimento dessa primeira caixa de diálogo num browser, no aceder ao serviço contratado, aparece uma segunda onde se coloca a password, onde existe obviamente uma relação entre o nome, o usuário, quem o usa, com o respectivo número de telefone e com uma password por ele criado. Se, como expectável, colocando o número de telefone acima referido contratado com vós e a minha respectiva password dentro dos serviços contratados com a Microsoft, página 7, quando uso os mesmos dois passos na mesma opção de entrada, ou mesmo o outro, colocando o e-mail, em vez do número de telefone, e tento proceder à alteração da password da minha chave, aparece um terceiro passo por parte da Microsoft, que é uma terceira caixa de diálogo onde se vê o número ou o e-mail que a vítima tem e usa e uma informação na segunda caixa da mesma janela que informa. Por razões de segurança, para verificar a sua identidade, enviaremos um SM para o seu número de telefone que deve preencher na caixa abaixo, incluindo 4. Era o que estava, mas agora parece-me que só lá estão 2 mencionados na foto, que foi torpedeada, incluída aqui como meio de evidência e prova. Porque eu vi, primeiro eram 2, geralmente são só 2, depois olhei o ecrã que tinha gravado, estavam 4, e afinal estão lá 2. Bom, 4 ou 2, o processo criminoso é o mesmo, últimos dígitos, ou seja, aparecem asteriscos que escondem, digamos, os números iniciais de um telemóvel e depois eles dizem, incluindo o 14, que são os finais. Isto é usado, por exemplo, também nos códigos dos programas, das compras dos programas operativos, por aí fora, como alguns saberão. Como se pode verificar, o meu número de telefone não tem nos 4 ou 2 últimos dígitos, seria indiferente relativamente ao processo. Nem o 1, nem o 4. Não tem o número 1 nem o número 4. De onde ao colocar o número de telefone, que é igualmente visível nessa caixa de diálogo em cima, a resposta do servidor da Microsoft é que o número de telefone está errado. A esta afronta vai o caos criminoso nestas tecnologias e comunicações por rede. Ou seja, uma pessoa não consegue mudar uma password. Quando isto assim é, este tipo de crimes, este não é o único processo neste tipo de crime, quer dizer que tem a conta sequestrada ou tem a conta do banco sequestrada, por alguém que tem uma password, é a mesma coisa, meus senhores, genericamente falando. É esta a afronta vai o caos criminoso nestas tecnologias e nas comunicações por rede. Este crime que vos descrevi se encontra registado numa das fotos do ecrã da Honor, que eles alteraram, contratado por vós e utilizando uma caixa de pré-paga Wi-Fi da Vodafone. O que reforça sempre a expressão que todos eles atuam em forma conluiada ou os bandos de gangsters existem em ambas e estão interligados. D. Quem na PT Altice Meio, que agora já não é PT segundo a senhora, responde como é que este crime é possível, quem o faz e quem o cobre e mais como repõe a legalidade. Este crime descrito neste subponto é um crime de sequestro de conta, de eventual redirecionamento do número em meu nome a vós contratados e aceito pela Microsoft como prova da minha identidade de acesso ilegal por terceiros desconhecidos aos meus serviços, com eles contratados, e eventualmente crimes de adulteração e roubo de todos os tipos de conteúdos que carrego para a minha OneDrive pago. Dá agravante pela lei decorrente deste crime. Agravantes. Uso em propriedade e aqui a palavra em forma plural, pois este crime, nas linhas acima descrito e tipificado, ocorre num quadro criminal maior, que por via deste crime sou de novo obrigado a ter que sumarizar e de novo frisando, para que não haja dúvidas, são também os termos da minha esta acusação, relativamente aos responsáveis por o crime acima descrito relativo a serviços e comunicações
e propriedade. E são escravatura, tortura, trabalhos forçados, tentativa contínua de homicídio contra a minha pessoa, roubos, proteção de interesses do terrorismo mundial e suspeita de homicídio do meu filho. É o fim da página, vou parar outra vez. Tenho que ir ver o almoço às 17h39, ainda estou a fazer o almoço. Indo. Do crime, página 9, não? Do crime ainda não corrigidos, comprovativos de pagamento mensais de serviço com vós contratados. Primeira exigência é que as vossas faturas, recibos e impressos no ato de pagamento discriminam só a identificação do número de contrato como número de telefone a que ele está associado. Bom, ontem houve aqui mais um desenvolvimento sobre esta matéria, uma conversa com a Márcia, que foi: a fatura você tem na primeira. Eu nem sei se tenho primeiro, porque acho que não tenho acesso a nenhum e-mail dos dois que tenho criado, um no Outlook e outro no Gmail. Eventualmente terei falsidades de aplicações similares, aliases, máscaras, que parecem ser esses serviços, mas duvido que tenham, porque não recebo nem mando e-mails. Não é? De qualquer forma, se isto é só um recibo, a história do documento único do recibo e do pagamento. Se é um documento único que tem estas duas coisas, não há problema nenhum de lógica empresarial que, ao ser pago lá e impresso o pagamento, seja também referido fatura. Porquê? Porque a manha está nisto, segundo ela me disse, eu não posso confirmar porque não posso ter acesso a esses e-mails, é que na fatura vem mencionado o número de telefone, no pagamento só vem o número de contrato. Portanto, isto é uma máscara de possíveis redirecionamentos das pessoas estarem a pagar outros contratos com outros números de telefone ainda por cima, para além de serem roubadas na vida inteira, não é? Espero que tenham percebido. Discrimino, dizia eu, que no ato de pagamento discrimina não só a identificação do número do contrato, como do número de telefone que ele está associado. 2. A segunda exigência é que sejam assinados por alguém dos vossos funcionários com poder para tais atos, bem como carimbados. Porque estas folhas impressas, qualquer pessoa copia aquilo ad infinitum, não é? 3. E terceiro, e depois tem consequências de cascata até nas contabilidades, no fisco e não sei o quê. Há aqui coisas que vocês parece que não entendem, que pode não ter repercussões diretas criminais no vosso prestação de serviços, mas pode ter em outras áreas por cascata. 3. E terceiro, que especifiquem sempre, de acordo com a lei, o meio de pagamento, se é numerário, por questão eletrónica, ou cheque, ou por meio de pagamento, for com a identificação de quem o recebeu, sobretudo importante, quando nem mais caixa, chamo caixa ao sítio onde havia uma caixinha, depois havia alguém por trás de um balcão que tinha essa caixinha, cuja função nas empresas era só essa. Recebia e pagava, não sei o quê, registava-se com os pagamentos e os recebimentos, e contava o dinheiro e não sei o quê. Quando não mais caixa, por isso ponho entre aspas, existem uns mecanismos e procedimentos desta natureza na vossa empresa, nos sítios onde estes serviços se contratam e se pagam. Das evidências, prova de que esta carta descreve, incluirei na página 10 as seguintes, se necessárias, porque tinha feito um Word, onde tinha o final da página 10, o princípio da página 10, já com o espaço para depois fazer a impressão na Let's Copy e incluir. E como esse torpedo, eu já estava a prever, dizendo que não sabia se cabiam todos numa página 10 ou seguintes, se necessário, todos estavam mencionados. Todos estão mencionados nesta carta, mas estavam também mencionados no Word, em súmula. A. Do crime de acesso à conta da Microsoft. B. Do crime também visível na página de chave deles, mas sistémico, na página deles, mas sistémico a outros, ou seja, em outros prestadores deste tipo de serviços, os dois olhos que escondem ou desvelam a password, como chama aqui poeticamente, ecrãs C, ecrãs nos mamejamos que parecem ser processos de roubo, ascenso e controle ilegal, das atualizações e mais não sei o quê. Depois a página 10 tinha este pedacinho, depois levou um risco porque eu não consegui fazer isto lá, porque o Word já tinha desaparecido quando mais cheguei lá. Não sei ainda, nem pude verificar, mas são 6 da tarde, 6h30, já 6h22, para ser mais exato.
para fins e propósitos criminosos dos SMS, das chamadas que afinal não paga e do não acesso aos spots ao hotspot meu PT Altice. Houve uma que nem está aqui mencionada, que é a atualização do OS, que estava gravada num screen e que desapareceu. Anexos das provas a imagens referidos crimes que esta casa descreve, e depois digo isto mesmo, ao chegar hoje, dia 8 de 5, à loja de Saldanha Let's Cop, já não tinha Word com estes registros, com estas seguintes páginas, 11 a 18 dentro da Drive. Penso que este roubo terá a ver com o facto das imagens não relacionarem a data do recebimento agora, porque pressuponho que podem ser as mesmas anteriormente enviadas. Continua a página 11, depois são as fotografias. Não é? Por exemplo, para que não haja dúvidas. Isto já é o segundo passo da verificação do número de telefone da identidade, porque o número está associado à identidade, ou um e-mail, neste caso está o número, e está o número correto em cima. Mas a própria mensagem diz que ele tem como dígitos finais do número de telefone um 4, não é? O meu número de telefone acaba em 78, não é? E depois não reconhece. O telefone diz e portanto não se pode proceder em termos práticos à alteração de uma password ou sair de um sequestro, uma situação de sequestro, roubo e proteção de outros crimes, nomeadamente terrorismo internacional. Então, bom, e depois pus as outras aqui, e ficaram ainda por cima com este tamanho garrafal, não é? Os dois olhos na colocação da password, aparentemente numa página no browser da Microsoft. Depois isto sempre misturam estas coisas todas. Parabéns pelo seu smartphone 5G. Será que 5G deve ser no tempo das donas Elviras, porque as velocidades que eu tenho aqui são 30 kbytes por segundo. É anterior ao tempo da banda larga. Proteja o seu telemóvel com o novo seguro. Comunicação que acabou de realizar. Qual? Número. Não está. É sempre assim. No valor de 3, não está incluído no seu número. Não é possível responder este código. Isto é a página 13. Página 14, seu tarifário, a questão dos SMS. Está ali uma setinha. Aqui também está uma setinha minha. Durante 30 dias, para ter mais CMS, carrega o seu cartão. A ativação concluída, a partir daqui pode ter chamadas MSM. Depois repete aqui a alteração do cartão. Depois coloca um código, por exemplo, é este género de coisas. As pessoas ficam completamente baralhadas. Isto é feito para baralhar as pessoas, para buscar os roubos. Coloca o código, mas porquê? Qual código para quê? Esquecem-se de dizer, aparentemente. O serviço meu Wi-Fi foi ativado. Também não é, penso que é verdade ou não, ainda nem sei se esta última informação da Márcia corresponde à verdade. Escutou o plafond, que também é uma coisa que eu nunca naveguei por internet aqui. Portanto, isto é uma aldrabice, é um roubo. Outra vez a mesma coisa dos tarifários alterados. Um código, mas não especificam qual é a relação. Não é? Porque misturam alhos com bugalhos. A opinião é muito importante para em inquéritos, códigos tarifários de cartão. Está a ver? Tarifários de cartão é coisas de dinheiro, valor de dinheiro. Depois um código não sabe bem se é para aqui, para acolá. E depois um inquérito aparente de consumidor. E por fim, termina assim, continuação, página 19. Pois os ecrãs têm a data inicial da primeira chegada, envio, que no meu para o meu telemóvel e não a dos dias correntes, onde de novo as reenviaram, deduzindo que têm códigos maliciosos para fazer crimes conexos. Como sabeis, quando se grava um JPEG por varrimento todo o ecrã, ficam obviamente registados a data e a hora em que se procedeu a esse registro. Mais uma vez, ficarei a aguardar a vossa resposta, sendo que entregarei no sede da minha PT Altice em Lisboa esta carta frisando que fica registada no livro de vossas informações, que não deve ter ficado por causa de que me parece ser um crime no registro.
lá, 19 páginas, Lisboa 8/5/2025. Estou a gravar isto no Open Camera, que deve estar a ser gravado a 1000 KB por segundo. E vou tentar pôr isto a 480p para ver se fica leve, porque é evidente. Depois, estes crimes do peso dos ficheiros até em vídeo têm a ver com proteção dos interesses criminosos. Porquê? Pois os depoimentos dão as pessoas entopem na rede com estas velocidades estranguladas e não sei o quê, seja pela guerra em Marte ou pela guerra não sei aonde, há sempre uma desculpa. E depois a pessoa nem pode verificar se o vídeo foi montado, reeditado, se corresponde a um texto que está entregue em papel e registado, se é que registado está, e por aí fora. Estou no contínuo desde ontem, no contínuo espaço temporal destes crimes. Eu não fiz nada, estou a fazer coisas, trabalhos forçados. E tenho aqui um crime habitual, que estive a gravar isto, como acabei de dizer no tech anterior na Open Camera. A parte onde se filma as letras e o papel, que desta vez não está o ecrã dividido, porque esse sistema multicâmaras dá nos fecheiros mais pesados também. Tem outra definição, melhor definição, e não sei o quê, que é o que deveria acontecer, garantido tecnologicamente, para que menos dúvidas houver sobre a avaliação dos problemas, seja quais forem, crimes de sangue ou tarifários para roubar, ou seja o que for. Portanto, isto é tudo feito para manter este caos e os crimes conexos, que derivam de um caos tecnológico e de redes. E, portanto, estas partes que estou a filmar, os textos estão postos verticalmente, por programação criminosa, que eles devem ter uma programação, parece-me, que detectam que há uma caligrafia ou uma coisa do género e entortam isto. Às vezes uma pessoa nem dá ao montar, porque este crime aconteceu num determinado texto, mas tem também outro inconveniente. Quando se põe na posição certa, às vezes a resolução já baixou.